Aqui é a Paula do Magic Dreams e hoje a gente vai falar sobre as regressões de sono dos 18 e 24 meses. Então vamos lá, por que acontecem essas regressões? A gente tem um bebê que já está deixando de ser um bebê e está se tornando uma criança. Está crescendo, está aprendendo muita coisa, está aprendendo a correr, a subir nas coisas, a falar muito mais palavras, a se expressar com mais clareza, pedir as coisas, apontar, falar o que ele quer, né? Tentar falar o que quer ou conseguir o que quer de alguma forma, está aprendendo a falar não, que significa que ele está aprendendo que ele pode tomar uma decisão com relação à sua própria vida, tem um pouco mais de controle sobre a sua própria vida, tá? Então, tudo isso que ele está aprendendo gera muita excitação, ele fica muito animado, excitado com todas essas novas aprendizagens e ao mesmo tempo também vem com uma certa angústia de separação, porque sempre que a criança se sente mais independente, sente que está crescendo, ela também sente mais medos. Então, vamos conversar um pouco, vamos ver algumas recomendações sobre como lidar com essa regressão. Em primeiro lugar, como a gente sabe se o nosso filho está passando por uma regressão ou não? Porque tem crianças que vão passar pelas duas regressões, a dos 18 e a dos 24. Tem crianças que vão passar só pela regressão dos 18, tem crianças que vão passar só pela regressão dos 24 e tem crianças que não vão passar por nenhuma regressão. Pode ser também que a criança passe pela regressão dos 18 aos 19, 20 meses, não necessariamente exatamente nessas idades, mas aí ao redor dessas idades. Então, vamos ver. Os principais sinais de regressão de sono são: primeiro, a criança resiste muito à hora de dormir, não quer dormir nem a soneca, nem à noite, tá? Chora, ou brinca, ou joga, demonstra de alguma forma que ela não quer adormecer àquela hora. Pode começar a acordar no meio da noite, uma criança que já dormia a noite toda pode de repente começar a acordar algumas vezes, pode acordar e ficar acordada por um certo tempo durante a noite, tá? Pode também ter dificuldade na hora de se separar, a gente vai colocar ela no berço, tudo bem, mas quando a gente vai embora, sai do quarto, ela começa a chorar, não quer ficar sozinha. Então, esses são os sinais da regressão. Agora, primeira recomendação, muito importante ter consistência e paciência, tá? A regressão costuma demorar entre 3 e 4 dias a 4 e 5 semanas. Então, vai passar, tá? Tenham paciência e sejam consistentes. Não criem novos hábitos que depois vão ser difíceis de eliminar, tá? Isso é importante. Não criar novos hábitos que não são saudáveis para a hora de dormir ou para a noite, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, angústia de separação. A criança vai dormir e tem dificuldade em se separar. O que a gente faz? A gente deixa ela no berço, vai embora e ela começa a chorar. Sabe o que? A gente pode ficar com ela, a gente pode acompanhar ela nesse período. A gente pode falar, não, tá tudo bem, eu fico aqui, eu sento aqui numa cadeira, fico aqui no quarto até você adormecer, tá? Podemos ficar alguns dias ali e depois vamos saindo gradualmente do quarto, sempre explicando que a gente vai começar a sair, sempre voltando para acalmar, mas podemos acompanhar a criança nesse período, ajudar ela nessa separação. O que é importante é não criar um novo hábito, não mudar a forma com que a criança dorme. Então, por exemplo, se a criança já sabe adormecer sozinha ali no berço, né? E agora ela está com dificuldade de ficar sozinha no quarto, ok, a gente senta ali do lado, mas a gente não vai se meter, entrar na cama para ficar com ela, entrar no berço e ficar deitada com ela, ou tirá-la do berço e levar para o nosso quarto, para a nossa cama. Isso é importante. Manter a forma em que ela dorme, manter igual. Nada mudou, tá? A gente pode acompanhá-la, mas a forma em que ela dorme, ela tem que continuar dormindo. A gente não vai mudar esse hábito, que já é muito saudável, tá? Agora, vamos pensar na ideia, a criança está aprendendo, uma das coisas que eu não falei antes é que a criança também está começando a aprender e observando muito a relação entre causa e efeito. Então, ela começa a observar o que acontece quando eu choro durante o dia, né? O que acontece quando eu grito, o que acontece quando eu jogo isso no chão, o que acontece quando eu faço uma carinha assim bonitinha, como as pessoas reagem. Então, nessa aprendizagem, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as nossas respostas às ações dos nossos filhos na hora de dormir ou durante a noite. Então, sempre pensar bem antes de reagir. Por exemplo, a gente levou a criança para dormir uma soneca. A gente colocou ela no berço, ela começou a brincar, depois começou a reclamar, ela não queria ficar. Mostrou pra gente que ela não queria dormir. Qual é a nossa reação?
Se eu tiro a criança do berço, levo para a sala, pensar, de repente ela não está cansada agora, né? Depois a gente tenta de novo, tá? Amanhã, quando eu for colocá-la para dormir, provavelmente ela vai resistir e não vai querer adormecer, por mais que ela esteja cansada e seja hora de dormir. Ela vai entender o que ela está aprendendo, causa e efeito. Ela está aprendendo que se ela resiste e mostra que ela não quer adormecer, a gente não coloca ela para dormir naquele momento. Então, se ela não quiser, ela não vai dormir, tá? Então, não tirá-la do berço. Ficar ali, acalmar, ajudar, mas ficar ali e explicar para ela, deixar claro que agora é hora de dormir por mais que ela não queira. Por quê? Porque ela é muito pequena ainda para tomar uma decisão com relação ao sono dela, tá? É uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, não tem noção ainda do quanto ela precisa dormir. A gente sabe que ainda é muito importante para uma criança dessa idade dormir uma soneca durante o dia e dormir as suas 10 a 12 horas de sono noturno. Então, se eu sei que ela tem que dormir às 8, porque ela tem que acordar amanhã às 7, não é ela que vai decidir que ela não vai dormir agora às 8, tá? E isso é importante deixar bem claro. Agora, dentro dessa parte de controlar a própria vida, como elas estão aprendendo a tomar essas decisões, estão aprendendo que elas podem tomar decisões, elas adoram praticar esse controle, gostam de sentir que tem controle sobre a própria vida, tá? Então, o que a gente tem que fazer para ajudar a criança a adormecer com tranquilidade e não ficar nessa ansiedade de querer controlar essa parte? A gente vai dar todas as oportunidades que ela quiser, ou que a gente puder durante o dia, para que ela controle, para que ela tenha o controle, sinta que ela tem controle, sinta que ela possa tomar decisões, inclusive na rotina da hora de dormir. Por exemplo, você quer colocar o pijama azul ou rosa? Você quer escovar o dente primeiro ou primeiro beber água? Você quer, não sei, vamos tomar banho no chuveiro ou na banheira? Tudo que vocês puderem pensar em fazer, você quer ler esse livro ou esse livro? Tudo que vocês puderem pensar em dar oportunidade, sempre com 2 ou 3 opções, porque isso ajuda eles a não se confundir demais, vai ajudar a criança a preencher essa necessidade de tomar decisões, de controlar, e depois, na hora de dormir, isso sim, ela não tem aí opção de decidir. Aí tá claro que ela vai dormir, a gente não está perguntando, tá? Então, dar muitas opções antes pode ajudar a criança. Uma outra coisa muito importante, a rotina bem marcada. A rotina da hora de dormir, se na sua casa é jantar, banho, ler um livro, colocar na cama, rezar, cantar uma música, não sei, cada um tem a sua rotina, e dormir, então essa é a rotina que tem que ser feita todos os dias, tá? Eu sou super a favor de flexibilizar as coisas e de não repetir tudo sempre igual todos os dias na vida. Mas, na etapa de regressão de sono, é muito importante a gente ser muito consistente, muito estrito nessa rotina, tá? Por quê? Porque essa rotina que vai dando a ideia para a criança de que, ok, agora é hora de relaxar, de me preparar para dormir, tá? E se a gente nessa rotina começa a mudar muito, começa a prolongar, começa a negociar com a criança, a gente está contando um livro, ela fala mais um, então a gente no final conta 5 histórias, e a gente canta uma música, ela pede de novo, a gente canta 3, e a gente tá no banho, ela pede mais 5 minutos, a gente deixa. A gente vai prolongando essa rotina, 2 problemas. Primeiro, não fica muito claro para ela que realmente está chegando a hora de dormir. Ela sente que tem lugar para negociar, que de repente ela vai ficar um pouquinho mais com você, mais atenção, mais tempo, tá? Então isso já é ruim, porque ela não se prepara e não relaxa para dormir. Tá? Quando chegar a hora, ela vai estar irritada ou vai estar pensando que ela ainda pode negociar, e aí ela não vai entender por que agora ela não pode negociar, se há 5 minutos atrás ela negociou. Então, tem que estar tudo muito claro, uma rotina de dormir muito bem marcada, tá? E outra coisa, se a gente fica prolongando muito, a rotina fica muito longa, pode ser que ela passe da hora. E a gente já sabe o que acontece com a criança que passa da hora, vocês já devem ter visto em outros vídeos meus. Quando a criança que vai dormir cansada demais, passou da hora, ela fica com cortisol alto no corpo. O cortisol é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio que deixa a gente mais alerta, é o hormônio que acorda a gente. Então, se ela tá com cortisol alto, ela vai ter mais dificuldade em conciliar o sono, ela vai ter mais dificuldade em entrar em sono profundo e vai ter uma noite de sono pior, mais inquieta. Então, é muito importante que ela adormeça na hora que ela tem que adormecer. E para isso, a gente tem que fazer uma rotina curta, adequada à sua idade e clara. Tá? Isso vai ajudar muito a criança a relaxar e ajudar a gente também a levar tudo isso até a hora de dormir. Tá?
Outra coisa importante, a comida, tá? A criança precisa se alimentar bem, garantir que ela está comendo bem, está comendo pelo menos 2 porções de proteína grandes durante o dia. Se ela janta muito cedo, por exemplo, de repente ela precisa comer alguma coisa extra ali com leite antes de dormir, tá? Para ela estar com a barriguinha cheia para dormir bem e não sentir fome durante a noite, isso também é importante. Tá? Atividade física. As crianças na cidade precisam gastar energia. Elas acabam de aprender a correr, a subir nas coisas, elas precisam usar isso, elas têm muita energia para gastar, tá? Então, dá oportunidade para que gastem essa energia. Levar para o parque, levar para lugar aberto, fazer em casa, se não dá para sair de casa, em casa deixar, dar oportunidade de elas brincarem fisicamente, correrem, pularem, dançarem, tá? É muito importante. Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei com uma família aqui no Uruguai que o filho tinha 2 anos e meio, tá? E ele dormia muito mal, tinha muitos hábitos que não eram saudáveis, a gente mudou tudo isso, mas uma coisa durante o processo, quando eu fui percebendo que os fins de semana estavam melhores do que durante a semana. No fim de semana, quando a gente estava em processo, que ele ainda acordava no meio da noite, voltava a dormir, no fim de semana ele voltava a dormir mais rápido, com todo o processo que a gente estava fazendo, do que durante a semana. Então a gente começou a perguntar e observar qual era a diferença. E a gente descobriu que durante a semana, depois da sonequinha do almoço, esse menino ficava em casa e brincava em casa. Jogos tranquilos, um apartamento pequeno, tá? E no fim de semana, geralmente, depois da soneca, eles saíam para fora de casa, ou iam no parquinho, ou iam na casa de amigos, mas ele brincava muito mais, se mexia muito mais, gastava muito mais energia. Então aí a gente ficou claro que ele precisava gastar mais energia entre a soneca e a hora de dormir. Tá? Isso é importante, principalmente essa parte do dia, depois da soneca, tá? Porque de repente ele gasta muita energia de manhã, vai para a escola, não sei o quê, volta, dorme e depois está em casa tranquilo e não gastou toda a energia que ele tinha que gastar, tá? Outra coisa que a gente pode oferecer para as crianças, principalmente quando estão chegando perto dos 2 anos, tá? É a luz de presença. Uma luz, né? Uma lâmpada, uma abajur, alguma coisa, ou até a luz do corredor acesa com a porta entreaberta, assim, para que entre um pouquinho de luz, porque quando vai chegando perto dos 2 anos, muitas crianças começam a precisar ver alguma coisa para se sentir um pouquinho mais seguras. Começam a ter os medos, pesadelos. Então, é importante observar e oferecer essa luz. Cuidado com para não deixar o quarto claro demais, tá? A luz ideal, na verdade, né, para evitar atrapalhar na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, seria uma luz vermelha ou laranja, né, a lâmpada. Se for a luz do corredor, por exemplo, ou não importa, a luz que seja, como a gente sabe se o quarto está claro demais, tá? A gente abre um livro e tenta ler uma palavra. Se a gente consegue ler uma palavra, tá claro demais, tá? Então, diminui a luz, coloca alguma coisa em volta, mas tem que estar escurinho. Mas, de repente, quando a criança consegue ver o contorno das coisas, isso relaxa um pouco, ela conforta um pouco, tá? Outra coisa que a gente pode oferecer para ajudar a aliviar a angústia de separação é um bichinho de pelúcia, um objeto de apego. Mesmo que seu filho nunca tenha usado até agora, você pode voltar a oferecer. Tá? Inclusive, você pode oferecer um boneco de textura diferente cada noite, oferecer 3 ou 4 texturas diferentes. Então, se de repente o ursinho, aquele ursinho que você sempre dava, ele não quer, mas de repente outro boneco ele gosta mais da textura e abraça, tá? Se ele não quiser, não tem problema, não são todas as crianças que gostam e querem, mas sempre podemos oferecer, pode ser que ajude também. Tá? Falar do boneco, falar que ele vai estar ali protegendo ele, falar que ele pode abraçar se ele sentir falta da mamãe, que de manhã a gente vai se ver, e ajudar a criança também a se apegar ao boneco, tá? Um detalhe são os dentes, tá? Porque os dentes aí na cidade eu vejo muitos pais que confundem um pouco, falam, eu acho que são os dentes, acho que meu filho está acordando muito por causa dos dentes. Realmente pode ser que algumas noites a criança esteja incomodada por causa do dente, tá? Mas geralmente quando ela está de noite, ela está também durante o dia incomodada. Então ela estava irritada durante o dia, babando muito, reclamando, chorando. Então pode ser que durante a noite ela também esteja incomodada. E se ela está incomodada pelos dentes, a gente tem que confortar a criança, acalmar, ajudar ela a adormecer, porque ela realmente está com dor, tá? Ou inclusive, se recomendado pelo seu pediatra, dá alguma medicação. Senão, tem pediatra que não recomenda. Mas a ideia
ou poder identificar se realmente é dente ou não. Porque às vezes não é o dente, e às vezes eu sinto que os pais confundem, tá? Por exemplo, eu vou contar para vocês uma história de uma família que eu trabalhei aí no Brasil, que o filho tinha 1 ano e meio e ele, cada vez que ele acordava de noite, ele mordia a mão ou mordia o braço da mãe, e a mãe me falava que ele sofria muito por causa dos dentes, porque quase todas as noites ele acordava assim. Muitas noites ele acordava e mordia, e finalmente quando ele recebia um calmante lá, acho que era um calmante natural, e a mãe fazia os carinhos, não sei o quê, aí ele, ou dava o peito, aí ele conseguia voltar a dormir. Então, já quando a gente conversou, eu já pensei que não era o dente. A gente começou a trabalhar em todos os hábitos que ele tinha que não eram saudáveis, para ajudar ele a aprender a dormir na cama, no berço, né? Se sentir confortável ali no berço, tudo que a gente faz sempre no processo da consultoria de sono. E aí, quando a criança começou, quando esse bebê começou a aprender a dormir de outras formas, começou a se sentir seguro na cama, começou a saber se acalmar e saber adormecer de outra forma que não fosse com a ajuda da mãe, tá? Ele parou de acordar mordendo a mão e mordendo o braço, tá? De vez em quando, sim, ele acordava incomodado, porque é normal que ele tenha, às vezes, nasçam dentes e incomode eles, mas não era mais uma coisa tão frequente. E aí ficou mais lógico. Então, o que a gente observou, o que a gente entendeu dessa situação? Que esse bebê, na verdade, esse morder dele era uma forma que ele encontrou, provavelmente pelas reações que a mãe teve quando ele fez isso pela primeira vez, de pedir essa ajuda para voltar a dormir. Ele acordava no meio da noite, não sabia voltar a dormir sozinho. E quando talvez ele chorava, reclamava, não recebia atenção, e quando ele mordia, começava a fazer isso, a mãe imediatamente falava, ok, você precisa de ajuda, né? Tá com dor, vou te ajudar. E aí dava toda essa ajuda e ele voltava a dormir. Então, na verdade, era uma forma de pedir essa ajuda e não uma forma de dizer que estava doendo ou que estava incomodado. Tá? Então, observar, durante o dia eles estiveram bem ou estiveram incomodados? Será que é uma coisa que está com muita frequência, está acontecendo sempre, ou é uma coisa que acontece de vez em quando? Tá? E aí vai ficar mais claro se é o dente ou não. Tá? Então, falamos da independência, falamos de cansaço, que falamos de tudo. Muita consistência, muita paciência, tá? Essa regressão vai embora em algum momento, não demora muito. Quanto mais consistentes vocês forem e não tentarem mudar esses hábitos, mais rápido a criança vai aprendendo vai lidando com tudo isso e vai relaxando e voltando a dormir como antes, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.